depois do senhor. Assim, Pessoal, bota lá. já tá aí, mãe? Vai agora. Bom, pessoal, vamos agora dar início à apresentação do André. Você tem 15 minutos, André? Sim, senhora. Professor? Bom dia, gente. Boa tarde já. Quer dizer, bom dia ainda, né? Bom dia. Eu vou falar um pouquinho sobre o trabalho que eu estou fazendo hoje, né? Que eu estou trabalhando nesse momento. No workshop anterior, eu falei sobre a minha pesquisa, né, o projeto que eu tinha em mente para até o fim do doutorado. Eu sou aluno de Paulo do doutorado, inclusive. E chegou um momento da minha pesquisa que eu tive que identificar um estudo de caso para poder aprofundar melhor no que eu estava pesquisando e também tentar contribuir com a comunidade acadêmica na área de computação em nuvem, especificamente na computação privada, né, na cloud privada. Bom, eu vou falar um pouquinho hoje do meu trabalho. Eu fiz um esquema, né, eu planejei como é que eu iria fazer desde o início até o fim, igual como eu fiz no doutorado, só que esse planejamento aqui é para o trabalho específico que eu estou trabalhando agora, nesse momento, okay? Que faz parte do projeto completo, né, do doutorado, faz parte dele. Então eu fiz aqui uma abordagem, uma visão geral, definir os requisitos que eu precisava para o trabalho desde o início até o fim dele, criei um sistema, desenvolvi, criei a plataforma, instalei todos os programas que eu precisava e depois eu fiz um experimento, que foi o meu caso de estudo, né? Fiz um experimento para coletar as informações que eu precisava para fazer a análise final, né? Depois disso aqui eu vou apresentar os próximos passos que eu vou estar fazendo, falar um pouquinho sobre os modelos que eu pretendo usar e os trabalhos futuros depois desse que eu estou concluindo. Essa apresentação aqui, inclusive foi uma orientação do professor Paulo. Ele pediu para apresentar o meu trabalho específico, que eu estou trabalhando agora. Como eu já apresentei a minha visão geral do doutorado no workshop passado, hoje eu estou mais específico aqui no trabalho que eu estou fazendo, certo? Eu planejei dessa forma, okay? Eu começo definindo os requisitos que eu preciso, né, para o trabalho desde o início até o final dele, os resultados que eu quero coletar, métricas, tudo eu vou mostrar para vocês mais na frente. Depois de definir todos os requisitos, eu criei a infraestrutura, selecionei os servidores, selecionei os programas, as métricas, tudo que eu precisava e criei no laboratório. Está tudo aqui no laboratório nosso do professor. Realizei o experimento, né, sobre especificamente Live Migration. Vou falar um pouquinho sobre isso para vocês entenderem, quem não conhece. E nesse momento eu estou trabalhando em modelagem, né, depois que eu peguei todos os resultados. Eu conversei com o Paulo e ele vai me orientar agora como é que eu vou, qual é a melhor forma de planejar esses modelos e gerar esses modelos, para depois realizar uma avaliação do processo e validar as informações que eu coletei no experimento, certo? E aqui, se for satisfatório, eu termino. Se não, eu faço uma análise de sensibilidade e retorno para o modelo e começo tudo novamente o experimento. Isso é um ciclo, certo? Então, esse é o planejamento. Beleza? Então, nos requerimentos, nas definições de requerimento, eu foquei nesses tópicos aqui. Qual problema eu vou resolver? Está lá escrito. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso aqui porque não dá tempo, né? Mas assim, qual problema que eu pretendo resolver? As possibilidades de contribuição, né, para a academia. E esse trabalho que eu estou fazendo, ele também serve para empresas, para gerentes de infraestrutura de tecnologia. As limitações do sistema, as métricas que eu pretendo avaliar, eu defini nos requerimentos o software que eu ia utilizar, a cloud,
Nesse passo aqui, foi um passo que tomou muito tempo meu, certo? Eu testei 3 tipos de cloud. O Eucalyptus, que é uma cloud que o pessoal utiliza muito aqui no laboratório, o Cloud Stack e o OpenStack, certo? Eu instalei todas as versões do OpenStack, testei todas e acabei ficando com a versão antes da atual, que era mais estável para o meu trabalho, certo? Então eu vou mostrar para vocês como é que ele funciona e por que eu escolhi ele, né? Depois eu defini, entre aspas, ainda vou conversar com o professor Paulo, eu defini qual tipo o software que eu vou utilizar para modelar e quais os tipos de modelo que eu pretendo gerar. E por fim, fazer uma análise de sensibilidade para saber, quem não conhece o que é uma análise de sensibilidade, é para saber o impacto dos componentes que causam maior impacto num certo sistema. Resumindo bem grosseiramente, certo? Bom, o sistema que eu criei, né, eu selecionei os servidores, configurei todos os servidores, escolhi a cloud, configurei a cloud, defini como é que ia ser a minha rede, instalei a rede, configurei a rede, selecionei o hypervisor que se adequava melhor à minha situação. Hypervisor é o cara que gerencia as máquinas virtuais, certo? Que estão instanciadas num nó específico. E configurei os tipos de máquinas virtuais que eu preciso para o meu experimento. Nesse caso aqui, eu deixei os tipos de máquinas virtuais que vem por default no OpenStack, que ele já é bem definido e com 5 tipos diferentes para cada situação. Tem uma VM com uma configuração pequena e a última VM ela tem uma configuração grande para projetos maiores, certo? E a minha infraestrutura está mais ou menos assim lá no laboratório. Não são computadores, eu estou trabalhando num rack que a gente tem lá com essas configurações, ok? Eu tenho um cluster com 3 servers lá no laboratório. André, por favor, você trata aqui do tipo da documentação, por favor. O meu testbed, né, as especificações dele é um cluster com 3 servers, um controlador e 2 nós. E um switch para gerenciar a rede, né? Para ligar a rede, né? Que ele não é um switch gerenciável, mas ele faz a ligação dos componentes. Esse controlador ele tem um processador Intel, com 8 CPUs, 16 de RAM. O controlador não precisa ter muita configuração, mas como eu estou utilizando o controlador para ser o meu storage também, que ele tem muito espaço, então eu deixei ele nessas configurações. Eu poderia ter colocado um menor. O que importa são os nós. Eles é que fazem o processamento maior, né? Eles que estão armazenando as VMs, é nele que instancia a VM. Todo o processo do KVM é feito nele. KVM é o hypervisor. Tá? Qualquer momento que vocês tiverem dúvida, pode levantar a mão e perguntar, porque isso aqui é um trabalho bem específico. Pode ser que alguém esteja voando aí, se quiser perguntar, pode parar e perguntar. Então, nos computes, né, onde rodam as VMs, eu tenho que ter a maior capacidade de processamento. Então eu deixei mais memória nele e também tem 8 CPUs. E aqui a gente tem um switch padrão lá que eu ligo toda a rede, certo? No controlador eu tenho, né, em todos os nós, eu tenho hardware, software e a rede, que é comum para todos. E neles estão os serviços específicos de cada nó, né? O controlador ele tem seus componentes específicos e os nós eles têm seus componentes específicos. Okay? Bom, o OpenStack ele funciona basicamente assim, certo? Existem outros componentes, mas esses são os componentes essenciais. Sem eles o OpenStack não funciona. O OpenStack é uma cloud que você pode criar nuvens privadas e pública também.
E ele é muito versátil. Você consegue colocar componentes, tirar componentes muito fácil. Ele é tudo compartilhado, os serviços são todos compartilhados. É muito simples de fazer. Lógico que exige um pouquinho de estudo, tá? Eu passei 6 meses estudando esse carinha, estudando e testando. Instalava, desinstalava várias vezes. Acabei entendendo realmente como funciona cada componente, qual interage com qual, o que você tem que fazer primeiro, o que não pode fazer, tem muitas particularidades. Então existe a sua aplicação específica, tem um dashboard, tem uma API também nele e os componentes, certo? Bom, e o caso de estudo, ele está relacionado a Live Migration. Live Migration é migrar, basicamente é migrar VMs de um nó para o outro enquanto ela ainda esteja rodando, certo? Existe sim um downtime entre essa migração, mas ele é mínimo. É muito diferente de você fazer o que todo mundo chama de Code Migration, que é desligar a máquina, transportar ela para o outro lado e ligar ela novamente. Isso tem um downtime muito maior. A Live Migration é utilizada para várias situações: load balancing, independência de hardware, consumo de energia, economia de energia, migração geograficamente distribuído e muitas outras situações, certo? E no meu experimento eu coletei as informações, de tudo isso que eu vou mostrar para vocês, e iniciei o processo de fazer uma análise de sensibilidade. Ele serve para a gente descobrir qual componente. No meu caso, são 3 tipos de Live Migration que existem no OpenStack, e eu acho que, assim, não tenho certeza, mas em geral é utilizado só esses 3 tipos mesmo. Eu acho que não foge muito disso não. E eu quero saber qual dessas 3 migrações tem o maior impacto quando a gente tem um sistema rodando numa nuvem e precisa realizar algum serviço no nó, por exemplo, ou algum desse tipo de situação aqui, certo? Então, eu já coletei as informações e agora está no passo de avaliar a análise, criar os modelos e validar as análises ou os modelos, certo? Eu fiz um experimento, quem está tendo aula com o Ricardo Márcio e o professor Paulo, está vendo também essas questões de diferença entre experimento, modelagem. Experimento é o que, como ele diz lá na aula dele, é o que consome mais tempo e mais esforço. Você vai testando, vai vendo o resultado, depois vai ajustando, demora bastante para fazer. Mas foi interessante o resultado que eu coletei. No mecanismo lá do OpenStack, ele tem já pré-configurado 5 tipos de VMs. Com uma CPU aqui, eu tive que alterar para 5 GB, mas era 1 GB aqui. Eu alterei para 5, mas isso não impacta. A Live Migration é simplesmente migrar a memória, toda a memória de uma VM para o outro lado. Essa característica aqui não influencia em nada, zero, na migração, certo? Depois eu vou mostrar por quê. E aqui são os 3 tipos de migração que existem, mais conhecidas e utilizadas, certo? Eu coloquei 5 GB porque o requerimento mínimo para a imagem que eu utilizo para instanciar a VM era 5 GB. Eu não consegui instanciar uma VM com 1 GB aqui, certo? Mas como não impacta, não teve diferença. Okay? Beleza, os 3 tipos são esses, né? A Live Migration com storage compartilhado, certo? Eu coloquei o storage no controller e ele está compartilhado aqui via rede, através do switch. Volume Bucket, que também é compartilhado com o controller, mas ele tem uma outra função, vou mostrar depois. E o bloco, que não tem volume compartilhado, nem storage. Ele passa toda a VM para o outro lado. Você já deve ter percebido que nesse caso ele consome mais tempo. Ele passa tudo que tem na VM. Nesses outros casos é a memória que vai, né? Por ele estar compartilhado. Os tipos são aqueles 3 e cada um tem sua particularidade. O storage, ele tem o Ephemeral Disk, que é um disco virtualizado, compartilhado,
localizado em algum lugar, pode ser no storage separado, pode ser no nó, pode ser num backup server, em algum lugar. O bloco, ele não tem o compartilhamento, ele está dentro da VM, é um disco virtualizado dentro da VM, então ela vai junto durante a migração. E o volume breaker, ele é como se fosse o storage, mas ele, como diz a documentação, ele diz que é como se fosse um pendrive. Ele, quando você faz a migração, ele desconecta do outro lado, é como você tirar um pendrive, do outro lado coloca o pendrive. Pronto, é isso. E ele é muito similar ao storage, só que os tempos são diferentes. Os tempos de migração aqui de todos eles são diferentes. É bem interessante o resultado dele. Eu usei essa imagem aqui do Ubuntu Server para Cloud, com esse tamanho e esse tipo. E aqui, alguns resultados que eu coletei usando o hypervisor KVM com a API do KVM libvirt, que geralmente eles andam juntos. O tipo de instância é essa, e o comando que eu usei é esse aqui para coletar essas informações. Inicialmente eu estou pegando o tempo de migração, que nesse caso foram quase 5 segundos, e o tempo de downtime, que nesse caso 60 milissegundos. As duas métricas são tempo de migração e tempo de downtime. Qual das situações anteriores você adotou? Boa pergunta. Essa foi o shared storage. Aquilo é só um exemplo. Mas eu tenho o resultado de todos eles já. Eu rodei ele. Esse aqui é um exemplo. Esse aqui foi o flavor, é o tipo da VM. Esse aqui é a forma de backup do live migration, qual é o tipo de live migration, o tempo de migração e os downtimes. A ferramenta que eu quero utilizar para fazer análise de sensibilidade é o Mitel. Alguns exemplos dos gráficos que eu já coletei recentemente, tem muitos outros. E os próximos passos vai ser gerar o modelo o modelo de alto nível, o de performance, de disponibilidade e fazer a avaliação do processo. Volta lá aqui. O título? Como é que isso vai para o doutorado? Como é que você vai entrar no doutorado? Como é que é? A minha preocupação é que as coisas sejam siga para o seu doutorado. Sim. Então, como é que é o doutorado e como é que isso está conectado? O doutorado está relacionado à recuperação de desastre ou preparação de desastre. Ainda estou vendo qual é a melhor situação. Nesse caso, ambos os casos, quando a gente precisa fazer uma manutenção ou acontece um problema no servidor, tanto geograficamente quanto local ou híbrido, precisa-se fazer migrações. Eu precisava, exatamente, eu precisava entender como é que funciona logo de baixo e alto nível, né, que são as migrações, para depois ir aprofundando no assunto. Isso é que está sendo, eu particularmente estou achando muito interessante entender como é que funciona o mecanismo, porque isso vai ser essencial lá na frente. Eu só concluo. Bom, aí o modelo que eu pretendo usar é o RBD. Vocês também já devem, quem está fazendo a aula já deve conhecer mais ou menos como é que funciona. Jamilson falou um pouquinho sobre MTTF e MTTR. E eu pretendo usar esse tipo de situação. E como um bloco, um controlador, um nó, um componente depende do outro, eu vou usar um RBD diferente do Jamilson. O Jamilson ele tem blocos redundantes, então ele usava em paralelo. Eu vou usar em série, a princípio. Eu vou conversar com o Paulo depois para a gente ver se é mais adequado e depois fazer os ajustes. Por enquanto vou usar um em série. E que usa essa função aqui. Em paralelo é diferente. Isso aqui, onde a probabilidade de cada bloco representa a disponibilidade ou a confiabilidade. Também pretendo utilizar SPN, vou conversar com o Paulo também sobre isso. Se eu for utilizar também SPN, ou provavelmente eu vou precisar, vai se transformar num modelo hierárquico, provavelmente. Então, um modelo hierárquico significa que eu vou usar métricas de um tipo de modelo num outro modelo. 30 segundos, né? Beleza?
E funciona dessa forma aqui. Esse é um exemplo. Eu ainda vou ajustar as minhas situações, mas eu basicamente vou mostrar para vocês como é que funciona e como eu vou pegar a disponibilidade dele. Você vai estar pensando que você vai fazer esse material aí, esse experimento que você acabou de fazer, você vai estar pensando de submeter para algum canto? Eu pretendia para o SMC, mas já passou o prazo. Então, eu estava conversando com o Jean e a gente pensou em colocar num journal, talvez, porque ele está bem detalhado, naquele Journal of Software. Mas eu não sei quando é que tem ainda. O meu objetivo era no SMC, mas não tem. Eu sou aberto. Os deadlines são abertos. Qualquer que você fazer uma coisa bem feita, saiba, assim, organizada direitinho, é o período aberto. Você manda qualquer um. Por enquanto eu tenho só os meus experimentos. Eu tenho uma planilha com 1.500 linhas, com resultados de tudo isso que eu estou fazendo. Cada tipo de VM eu rodei 100 vezes, com cada tipo de migração. Então eu tenho bastante números lá, bastante resultados. E o processo de migração funciona assim. Tem essas etapas e nesse momento aqui é onde ocorre o momento que a VM ela sai do ar, passa um tempo, milissegundos, e depois ela volta. Outra não. Mas existem outros passos anteriores que fazem parte da migração, mas não impactam no cliente. Então eu já tenho aqui as etapas para a gente poder modelar no SPM ou o que eu achar mais adequado. Isso eu coletei, eu criei um script também, usando a API do OpenStack, com Shell, a programação em Shell e Python. Criei um script com 1000 linhas e eu fico fazendo esse loop, um experimento completo, do início ao fim, fazendo esse loop utilizando essa API. E o que demorou um tempinho também para poder criar esse script. Pretendo usar o Mercury para fazer a modelagem e o trabalhos futuros eu pretendo usar. Eu já tenho isso aqui, Private Cloud, e depois eu vou criar uma cloud pública na Amazon, isso é o que eu pretendo no futuro. E fazer as análises relação híbridas. E agora, por fim, e depois eu pretendo também fazer um trabalho com relação a containers, que está muito atual isso aqui. A quem vocês foi até perguntando, foi algum trabalho? Bom, containers são coisas que estão hoje em dia muito disseminadas, tá? O pessoal está trabalhando muito nisso, principalmente a comunidade de cloud. E o OpenStack está fazendo um investimento muito forte com isso aí. Containers são pedacinhos da aplicação rodando em vários servidores distribuídos na nuvem. Então eu pretendo fazer um trabalho sobre isso, depois se tiver interesse, ou qualquer pessoa que tiver interesse, é uma boa oportunidade de trabalhar com isso aí. Aqui foram algumas referências que eu utilizei para esse trabalho. Isso. Desculpe eu ter passado um pouquinho de tempo, mas eu precisava também mostrar isso a Paulo, que é sobre o meu trabalho. Alguém tem alguma dúvida ou quer sugerir ou quer contribuir com alguma coisa? Essa migração por causa do on-time é o estado da máquina, né? É a migração da memória RAM, é isso? A máquina virtual ela tem vários status enquanto ela estiver migrando. E nesse momento do downtime é exatamente a pausa dela. Ela pausa, depois ela inicia de novo, depois que passar todas as paginações da memória, passar para o outro lado, ela volta a funcionar. Seria interessante que a máquina de distância, para não chegar no serviço completo, você percebia que caiu uma máquina só que segurava, mas você levantava uma TI do serviço. Só derrubava uma TI, tinha duas no serviço funcionando. Aí não teria downtime, teria uma perda de É porque no Live Migration mesmo, no mecanismo de Live Migration, é obrigatório a máquina ser pausada em algum momento para ela passar para o outro lado. Não existe como transferir toda a paginação da memória sem pausar a VM. Porque assim, como é que funciona? Rapidamente. Ele vai transferir, enquanto a máquina está rodando, ele vai transferir na memória. Paginação de memória. Se você pensar em sistemas operacionais. Paginação de memória. Vai chegar um momento que tem tanta memória lá que já pode transportar o serviço para lá. Então ele faz isso, transporta tudo para lá. Só que ainda resta um pouco de memória aqui na VM origem, entendeu?
aí que eles chamam de dirty pages, que é paginações sujas. Nesse momento ele tem que pausar a VM, rodar aqui e depois ele transfere essa outra memória. Por isso que ele tem que pausar, porque não dá para ele passar tudo, ele deixa as últimas utilizações do CPU para o final. A explicação da Live Migration é assim: se for utilizar esse mecanismo, não existe como fazer ela sem um downtime. Mas essa é a melhor forma até agora de você migrar máquinas virtuais, porque são milissegundos. Você pode ter uma VM com 160 GB, com 16 GB de memória, que é o que eu testei, e o máximo de downtime com 16 GB de memória foi 100 milissegundos. 0,01 do segundo, sabe? É 0,1, né? É muito pouco. Então, assim, hoje em dia, a melhor forma, até agora, de se migrar, fazer load balance, é através da Live Migration. Isso aí é o caso, eu acho que o cara já está computando algum cálculo seu. A mesma coisa em duas máquinas. Mas a ideia é boa fazer está disponível para mais informações. Tem um e-mail aqui, quem quiser tirar dúvidas. Agora a gente convida o Thiago para poder fazer a apresentação dele. Bom dia, pessoal. Meu nome é Thiago, eu sou mestrando e orientando o professor Paulo Maciel. Eu estou no primeiro semestre, né, do mestrado e quero apresentar aqui a minha proposta, né, minha proposta de trabalho, minha proposta de pesquisa para ser desenvolvida no mestrado. A minha pesquisa vai ser em Mobile Cloud, certo? E o tema da minha proposta é modelos de otimização para decisões de offload, o planejamento de infraestruturas de nuvem móvel. A computação na nuvem móvel é um dispositivo que se conecta a um servidor, certo? E faz o offload de tarefas para serem processadas. Basicamente é um processo em 3 etapas. O dispositivo descarrega o que vai ser processado, o servidor realiza o processamento e o dispositivo recebe o resultado desse processamento. Existem várias abordagens para se particionar uma aplicação, certo? Nesse trabalho aí, está sendo adotado o particionamento com chamada de método. No offload total, todo o processamento é executado no servidor. E no offload parcial, apenas um conjunto de chamadas de métodos que são executadas no servidor. A gente observa que, de acordo com que aumenta a quantidade de métodos da nossa aplicação, maior a quantidade de cenários que devem ser analisados, né, para que possamos assim encontrar a melhor estratégia de offload para a melhor estratégia relacionada aos requisitos que foram definidos para o projeto. Existem vários fatores que pesam, né, na decisão de offload. A questão do consumo de energia, né, e a questão do desempenho, né, que a aplicação espera do dispositivo, né, para executar o processamento. Então, quanto mais complexo é o código-fonte do sistema, né, mais complexo é esse processo de avaliação. Em um estudo anterior, nós constatamos que, ao analisar todos os cenários, né, possíveis de offload para uma aplicação que tem uma grande base de usuários, né, e que consequentemente vai gerar um grande volume de tráfego de dados, né, isso pode resultar numa economia do ponto de vista financeiro. E, ao mesmo tempo, mantendo, né, o desempenho definido no SLA. Levando em consideração o ecossistema, né, de dispositivos móveis, né, com dezenas
fabricantes, né, centenas de modelos, né, cada um com a sua configuração e com o seu desempenho, se torna uma tarefa muito complicada para o cara que vai planejar a infraestrutura, né, encontrar qual a melhor configuração de offloading de modo a se respeitar o que foi definido no SLA e ao mesmo tempo encontrar uma estratégia que minimize o custo. Aí surge uma questão, né? Como é que eu posso localizar, né? Como é que eu posso encontrar a estratégia de offloading mais apropriada, né? Que apoia o meu planejamento, né, de infraestrutura na nuvem móvel, levando em consideração fatores específicos. Que fatores são esses? O SLA do projeto, o desempenho, né, da aplicação dos vários modelos de dispositivos, o desempenho da aplicação ao ser executado na nuvem e a questão do custo, né? O custo, nesse caso, seria o custo gerado pelo tráfego de dados, né? Pelo volume de dados gerados. Então, o objetivo da minha pesquisa, desse trabalho aí, é propor um modelo de otimização, né, para decisões de offloading, que identifique configurações ótimas, né, baseadas no SLA, e ao mesmo tempo ofereça uma diminuição dos custos. Né? Tudo isso para apoiar o planejamento, né, de infraestruturas na nuvem móvel. O objetivo principal da pesquisa, né, é conceber e implementar algoritmos, modelos e métodos aplicados a decisões de offloading, o planejamento de infraestrutura na nuvem móvel, né, para apoiar, né, para suportar o aumento do desempenho, o aumento da autonomia, né, de dispositivos, a minimização de custos e, ao mesmo tempo, oferecer um uso mais eficiente dos recursos disponíveis. Essa aqui é a metodologia de pesquisa que foi proposta aí para a realização desse trabalho, né? Primeiro, realizar uma revisão de literatura para se conhecer o estado da arte, né? Depois, preparar o teste bed para a realização do processo de avaliação e análise, né? E depois, a avaliação de aplicações MCC e o desenvolvimento de técnicas de offload, ou seja, desenvolvimento de modelos de otimização todo, que apoie o objetivo da pesquisa, que é apoiar, né, a pessoa que está desenvolvendo a infraestrutura, né, analisar todos os cenários possíveis, né, e encontrar a melhor configuração, né, levando em consideração os requisitos do projeto e, ao mesmo tempo, a questão de custo, né? Ou seja, encontrar, avaliar todos os cenários e pesar a questão do custo-benefício. É isso assim que eu proponho desenvolver no mercado. Mas assim, não tem nada definido assim. Vai ter, né? Deve ter alteração nisso aí. Mas, inicialmente, é isso que eu proponho desenvolver no mestrado. Caminhar, né? Alguém quer fazer alguma colaboração? Agradecer a Tiago. Agora nós chamamos o Thierry Andrade. Bom dia, pessoal. Só aproveitando aqui, sobrou 7 minutos de Tiago, vou precisar, hein? Não se preocupe, só tem 15. Ele está começando agora. Tem que respeitar o horário. Não começa a contar agora não, rapidamente aqui. Meu nome é Gutierre Andrade, estou iniciando agora o doutorado com o professor Paulo. Defini meu mestrado na UPE, na Poli, há quase 4 anos atrás, foi em 2013. Então, eu estou apresentando aqui hoje o tema do meu mestrado, o que a gente apresentou, o que a gente fez
E antes de começar de fato aqui, só queria explicar como era lá. Lá também tinha um grupo, certo? Onde algumas pessoas tinham seus objetivos. Então, o meu, naquele momento, era a gente propor um protocolo que seria usado por uma rede de sensores sem fio, que seria produzida lá também, feita por outros alunos, certo? Então, alguns iam, o grupo comprava os equipamentos, o pessoal ia construir os quadricópteros, que, no caso a rede de sensores era sem fio imóvel, era composta por quadricópteros, e a gente ia usar esse protocolo nessa rede, certo? Então, com base nisso, fiz uma pequena grande motivação para a gente chegar lá. Sim, como é grande a apresentação, vou ter que passar alguns slides para a gente ir só para o principal, certo? Bom, rede de sensores sem fio, uma traçãozinha onde geralmente é usado, certo? E a rede de sensores sem fio, ela é composta por um fenômeno que normalmente aqui eu estou chamando de alvo, certo? O sensor, que eu posso chamar de nosso sensor, ou UAV, e o observador, e nesse caso, para mim aqui vai ser a base, certo? A estação base, onde todos os nossos sensores têm que se comunicar com a base. Bom, então aqui passar explicando o que seria cada um, certo? Como as redes de sensores sem fio, vou pular mais uma introduçãozinha e vou direto agora para... A gente pesquisou, antes de propor o nosso, pesquisou os protocolos mais, vamos dizer assim, consagrados naquele tempo, certo? Então, a gente via que tinha muito protocolo, os mais citados naquele tempo, naquela área, era o flooding e o ghosting, certo? Onde, se eu for traduzir, que seria inundação, e aqui fofoca, boato, certo? E como é que funcionava cada um deles? O flooding, a mensagem era enviada por um ou mais nós da rede, certo? A mensagem era transmitida por todos. Então, eu vou simular aqui daqui a pouco, certo? O nó retransmite para todos os outros nós em seu alcance, com exceção do nó que ele enviou. Então, como é que funcionava aqui, ó? Aqui é o fluido, certo? Então, só explicando, nosso sensor, estação base e o alvo. Aqui é a área de alcance dele, certo? Então ele encontrou o primeiro alvo aqui. O que ele encontrou, ele vai enviar, certo? Enviou para os dois que estão no raio de comunicação dele. Então esses dois, eles vão retransmitir para todos que estiverem no alcance dele, menos para de quem ele recebeu. Então tá aqui, ó. Esse que enviou, esse então enviando para quem estiver ao alcance, menos o que recebe. E assim vai. Mas o que pode acontecer aí? Até chegar lá na estação base, certo? Que é o objetivo. Então, problemas de fluido. Implosão e sobreposição. Implosão. No momento que o nó A envia, o B e o C recebe. Nesse momento, o B e o C, o D está ao alcance dos dois. Então, o D vai receber o mesmo pacote, certo? De informação. E na sobreposição, aqui eu tenho o A e o B, que está capturando alguma informação parecida aqui, e o C vai receber também duplicado, certo? Então, esse eu só estou citando problemas, mas são bons protocolos também que são muito usados. Continuando, o ghosting. Diferente do outro que todo mundo retransmite, esse aqui não. A mensagem é enviada por apenas um nó e é retransmitida por apenas um nó também, que é escolhido aleatoriamente. O nó que está com o pacote sempre escolhe um dos seus vizinhos para fazer a retransmissão. Então, como é que funcionava? Encontrou o alvo, ele vai retransmitir para um dos três lá que está ao seu alcance. E vai escolhendo até que eu vou ter uma situação boa aqui, certo? Que ele chega à base e ok. Mas aí qual é o problema? O tempo de propagação, certo? Para o nosso caso isso é um problema, para a nossa necessidade naquele tempo. Então a gente chega aqui para falar um pouco sobre a topologia móvel da rede de sensores sem fio, certo? Ela é dinâmica e tem uma topologia que muda constantemente. Os nossos sensores vizinhos mudam constantemente. Então, se eu sou um nó sensor e eu tenho um pialo aqui, um nó vizinho, ele está aqui agora, depois ele pode estar para lá, certo? Então, isso aí é um grande problema que a gente tem que resolver um protocolo. Certo? E aí tem algumas formas de coordenação dessa rede de sensores sem fio. Coordenação da topologia. E ele pode ser multiagente e por enxame de partículas. Multiagente é quando o sistema é composto por múltiplos agentes que exibem comportamento autônomo, mas ao mesmo tempo interagem com outros agentes do presente sistema. E já o enxame de partículas, a partir de reações simples ao ambiente e ao comportamento dos vizinhos,
aquele nó vai fazer a sua movimentação. Aí, como a gente usou essa enxame de partículas para fazer a coordenação do nosso protocolo naquele tempo, vou ter um pouco de informação aqui, mas enxame de partícula é um termo utilizado para designar sistemas de inteligência artificial onde o comportamento coletivo dos indivíduos e uma população soluciona determinados problemas. Então a gente usou isso. Normalmente a inspiração vem com sistema, através de sistema biológico. No caso, a gente usou o PSO, que caso alguém não conheça, o PSO ele foi desenvolvido com inspiração no movimento do bando de pássaros. Tem caneta aqui. Se a gente imagina aquele bando de pássaros que está voando lá em cima, era aqui, obrigado. Aquele bando de pássaros que está voando lá em cima, normalmente a gente vê aquele formadozinho, ó. Então a gente sabe que aquele primeiro que está aqui, ele está coordenando todo o movimento, ele está escolhendo a rota deles. Aqui, a gente tem um pássaro aqui e vem se espalhando até formar esse desenho aqui. Então esse aqui está traçando o caminho e cada um que está atrás dele aqui está se baseando ou no vizinho ou quem está na frente, certo? Então é assim que funciona, passei muito aqui, que funciona esse algoritmo do PSO, que é otimizado por enxame de partículas, certo? E esse PSO, até agora é só motivação, certo, pessoal? Esse PSO, ele se baseia nessas equações de posicionamento. Onde é que cada nó sensor deve estar naquele momento, cada partícula deve estar naquele momento. Aqui, a posição, certo? A nova posição de cada partícula vai ser igual à posição anterior mais a nova velocidade, beleza? E tudo, o segredo está aqui na velocidade, certo? Para gente não perder tempo, vou passar também, para que vocês já conheçam. Velocidade, a nova velocidade vai ser um fator inércia que vai influenciar aqui na velocidade atual, certo? A gente tem uma constante, tanto essa como essa, são constantes que influenciam no cognitivo e no social de cada partícula, ou seja, se ela vai agir por própria conta, ou se ela vai seguir os vizinhos, então isso vai dar um peso. R1 e R2 são variáveis aleatórias de 0 a 1, que eles vão dar peso também isso aqui, ó, esses dois parênteses que aqui é a melhor posição encontrada em todo o enxame, certo? A melhor posição encontrada no enxame. E aqui a melhor posição encontrada por cada partícula. Então, cada partícula tem essa equação para definir sua nova velocidade, vai ser colocada aqui para encontrar sua nova posição naquele ambiente, naquele cenário, certo? Mas aí, a gente viu que o algoritmo parcial pode ser usado em coordenações de sensores sem fio com topologia móvel. Utilizando, a gente viu que a gente podia usar essa equação. Mas aí, em outro grupo também que estava lá na UPE, eles estavam usando aquela equação do PSO para fazer algo parecido, sendo que eles não estavam trabalhando com redes sensores sem fio móvel porque eles não tinham uma estação base, certo? Então, tem algo aqui sobre o trabalho dele e eles acrescentaram aquela equação já existente, algo como, eles notaram que estavam tendo problema com colisão e com a comunicação. Então, o que é que eles fizeram aqui? Eles criaram uma nova, na equação, um novo valor aqui de colisão e comunicação. Eu não vou detalhar o que seria cada um aqui, mas aqui a força vai dar, por exemplo, se aqui é uma partícula, vou chamar de UAV, que a partir de agora a gente já está falando de outro trabalho, certo? Um UAV, que é um veículo aéreo não tripulado, ele está perto de colidir com um obstáculo ou com outro UAV, e essa força aqui vai agir nessa velocidade para que ele comece a frear e tomar outro caminho, certo? Comunicação, ao contrário, se você está perdendo comunicação com as outras partículas, isso aqui vai agir para que ele não perca essa comunicação. Bom, vendo esse trabalho, a gente notou ainda que não batia ainda com não batia com o que a gente queria, porque a gente queria um protocolo que agisse uma rede de sensores de fio móvel e que nunca perdesse a comunicação com a estação base, certo? Então, a gente colocou, eu já adiantei aqui, para explicar, para perder tempo, a gente colocou um novo variávelzinho aqui, ó, depois do ACOM, que foi o A correção. O que é essa correção aqui, ó? Detalhando. Mais uma vez, uma constante, certo?
cognitivo-social, um aleatório novamente, igual o R2, R1, sendo que o novo está aqui, ó. A gente tem agora uma posição da base, a gente trabalha com a nossa base é fixa, certo? A gente tem a posição da estação base e a posição normal da partícula, certo? Então, tem esse valor booleano que vai influenciar nisso. Então, se aquele nosso sensor está se perdendo comunicação com a base, seja diretamente com a base ou através de uma ponte, certo? Com outros nós, ele vai ter que, esse valor vai subir e vai mudar de alguma forma para a velocidade fazer com que ele não perca a comunicação. Então essa foi uma mudança que a gente fez. Mais ou menos isso aqui, ó. Eu tenho um alvo, a gente tem a nossa partícula e tem a estação base aqui, certo? Temos outra partícula aqui. No momento que isso estivesse acontecendo, ó, esse aqui está sem comunicação com a base, esse com certeza está com a base aqui, certo? E ele está sem comunicação com nada. Esse vai agir para que ele corrija e faça isso. Ou ele vem mais para cá, esse vem mais para cá, e a gente queria fazer isso, certo? Até o momento a gente queria. E foi aí onde a gente disse, o que a gente precisa ter no nosso protocolo? Igualdade entre os nossos sensores, fixação da estação base, ou solvedouro, como alguns artigos chamam, mobilidade dos nossos sensores, pacotes de dados transmitidos pelos sensores, empilhamento de pacotes, certo? Retransmissão de pacotes, broadcasting de pacotes pela base e formato de pacote. Bom, aqui foi como a gente definiu o que seria o nosso protocolo, como funcionaria. Então, como seria mais ou menos? Uma vez, certo? O nosso sensor envia uma mensagem, envia um pacote. Então, os UAVs que estão em comunicação com um emissor, um AV emissor, recebe o pacote. Porque ele recebe o pacote, tem essa pergunta aqui, ó. O pacote já está na pilha? Se sim, não empilha, não retransmite. Se não, empilha o pacote. Pessoal, nesse momento já tem essa diferença. A gente está perguntando se existe na pilha. Naqueles outros que eu mostrei, ele recebia de toda forma e às vezes retransmitia, certo? Na maioria das vezes retransmitia tudo. Depois que está empilhado aqui, ó, a gente vem. A distância foi outra coisa que a gente criou aqui, ó. A diferença entre o AV emissor, o nó emissor e o receptor é maior do que o raio sobre 2. Vou mostrar aqui por quê. Vamos dizer que a gente é um AV, certo? Esse aqui é o raio dele. E aqui metade do raio, certo? Raio de comunicação. Então, ele alcança os outros nós, aqui não alcança e aqui também não vai alcançar, certo? Então, no momento que ele já recebeu o pacote e empilhou, ele vai perguntar isso. Se o que eu recebi, se o que recebeu, no caso esse aqui, ó, foi quem enviou, certo? Esse recebeu. Então, nesse momento ele vai vendo. O que enviou está nesse raio sobre 2, se tiver, ó, se não tiver, aguarda mais 5 milissegundos. Foi um tempo que a gente estipulou naquele tempo, certo? Se sim, ele vai retransmitir o pacote. Naquele caso, se não, ele recebeu o pacote de velocidade, não, significa que depois daquele tempo lá, ninguém estava perto dele e mandou o mesmo pacote. Então, assim, ele vai e envia o pacote pela primeira vez, retransmite. Caso não, descarta. Se for o caso de já ter recebido mais de uma vez. Tem alguns exemplos aqui, certo? Sim, mais uma coisa. Esse foi o tipo de pacote que a gente criou. Quais informações teriam? Vai ter um ID, que esse não se repete com nenhum, certo? Cada um tem seu ID, cada pacote tem seu ID. Então, no momento que começou lá o trabalho, vai sendo criado números com sequências e a gente tem 4 tipos de pacote que eu vou mostrar agora. Então, a gente tinha aqui no pacote o número do AV que enviou a mensagem, o número de quem retransmitiu, a posição de quem enviou e a posição de quem retransmitiu. E a posição do alvo, certo? Para não perder tempo aqui, são 4 tipos. O primeiro tipo é quando o nosso sensor pergunta para a base se tem comunicação. Aquele caso lá, está perdendo comunicação e tem pergunta. E essa pergunta é feita também programada, certo? Em tanto tempo, se ele não receber nenhuma retransmissão, nenhum pacote de ninguém, ele vai enviar esse pacote.
E esse é o tipo que responde, certo? O 3 responde que o nosso sensor possui comunicação. E só está preenchido o que é necessário para aquele caso. O tipo 2, ele informa que detectou um alvo. Então aqui, ó, tudo está preenchido, inclusive onde o alvo está naquele momento. E a base espalha a informação, o 4, certo? A base espalha a informação do alvo detectado. Se aquela informação chega a uma base, ele vai enviar apenas com o necessário aqui, ó. A gente precisa saber que é do tipo 4, que é uma retransmissão, e que é um alvo que já foi encontrado. Pronto, sabendo disso, está naquele mesmo processo que eu mostrei a vocês aqui, ó. Quem enviar, se tiver raio sobre 2, beleza? Aí vai enviar ou não. E eu fiz só para diferenciar os tipos de pacotes aí, certo? Bom, e agora, para a gente finalizar, o que a gente conseguiu com esse protocolo? Só para informar, a gente fez uma simulação, certo? A gente fez uma simulação, esse grupo tinha um simulador, um software que foi desenvolvido, e a gente adaptou ele para o nosso protocolo. Então a gente colocou o comportamento desse protocolo que eu mostrei a vocês agora naquele simulador. E a gente começou a simular de várias formas e a gente teve alguns resultados. A gente sempre começava com os alvos, com os nossos sensores na estação base, certo? Aqui são alvos, aqui são obstáculos e aqui são imagens que a gente tira antes de começar. A gente percebeu que com esse protocolo formou pontes de roteamento. Então, aqui, ó, eles vieram buscar um alvo aqui, fizeram uma ponte para que não perdesse a comunicação, em todos os casos. Vez ou outra, um sumia aqui, ó, aí voltava depois. E aqui são os resultados, certo? Para a geração de pacotes com 5 alvos no ambiente. Esse aqui foi a média de geração. E pacote tipo 2. O pacote tipo 1 é perguntando a base se está em comunicação com a base. O pacote tipo 2 é o pacote que ele diz, ó, encontrei um alvo, certo? Então, a quantidade de 450 pacotes enviados. Recepção de pacotes. Então, pacote do tipo 1, quantos e são simulados com 9 sensores na rede, certo? E aqui é a quantidade de pacotes que foi recebido. Tipo 2 e retransmissão. A gente percebeu que a gente ganhou, que é o que a gente queria, a gente ganhou bastante, foi com o número de retransmissões. Então, a gente percebeu que nesse tipo de rede existem muitas retransmissões de pacotes duplicados. E com isso a gente conseguiu diminuir e melhorar o desempenho dessa rede. Geração de pacotes também. Tipo 2. Vou passar para a gente não estourar de novo o tempo. Retransmissão de pacotes aqui com 2 alvos. Eu estou sempre mudando a quantidade de alvos para a gente ver se estava funcionando para todas as situações. E por fim, com 0 alvos, também a gente testou. A gente viu aqui, ó, com 0 alvos, todos de uma vez retransmitiram, que foi o que a gente esperava. Transmitiram o pacote número 1, que é perguntando a base. Base, eu estou em comunicação com você, o mesmo número, porque a gente definiu um tempo, certo? Enquanto não receber esse pacote. E pacote do tipo 2, que é dizendo que encontrou alvo. Então, se não enviou nenhum alvo, é claro que a gente também não ia ter nenhum pacote do tipo 2, certo? Aqui, na recepção. Lá era geração e aqui recepção. Bom, pessoal, eu não vou entrar aqui nas conclusões ainda não, mas esse foi um trabalho que eu fiz há quase 4 anos atrás. E quando eu falei com o Paulo sobre esse trabalho, eu queria ver se a gente podia aproveitar algo desse trabalho para cá, para o doutorado. E caso vocês tenham opiniões aí, sugestões, sou todos ouvidos, viu? Obrigado. Olá pessoal, vamos lá. Vamos deixar a sugestão para a nossa amiga Pierre no e-mail, né? Agradecer ao colega. Seja bem-vindo, Pierre. Pegue leve nos próximos. Convidamos agora nosso amigo Juliano para fazer a apresentação dele. Esse, qual que passa? Esse aqui? Tá bom. E no meio. Beleza. Bom dia, pessoal. Bom dia. Para quem não me conhece, meu nome é Juliano. Sou aluno do professor Paulo Maciel. Esse trabalho aqui vai ser submetido, acho que nos próximos dias. É um trabalho que vem sendo desenvolvido desde o finalzinho do último workshop. Tá? Então, alguns resultados que eu vou apresentar aqui, basicamente, alguns gráficos são os do último workshop, mas o que vai diferenciar foi a estrutura do trabalho que foi remodelada.
principalmente a metodologia. Sim, o título do trabalho, ele segue a proposta do doutorado, tá? Que é uma abordagem baseada em tomada de decisão, dado que você tem um conjunto de infraestruturas computacionais na nuvem, e aí eu utilizo alguns parâmetros de dependabilidade, tá? Para poder fazer essa tomada de decisão. E para fazer essa tomada de decisão eu utilizo alguns modelos de tomada de decisão, especificamente o modelo que utiliza distâncias euclidianas. Ok? Vamos embora. Então, como eu falei agora, o objetivo do trabalho é utilizar essa abordagem baseada em tomada de decisão para fazer essa seleção desse conjunto possíveis de infraestruturas que você tem modelado, baseado na intenção ou do usuário ou de uma empresa que deseja criar sua infraestrutura, certo? Então, vamos embora. Pronto, isso aqui é o que interessa. E aí está aqui o fluxo do trabalho, onde você precisa conhecer os parâmetros e as características do ambiente, você seleciona as métricas, e aí é onde entra um ponto interessante do trabalho, que é o projeto de experimentos. Dado que você identificou essas características, a gente vai criar um plano de experimentos, que é o conhecido DOE da gente, tá? Dado que eu crio essa tabela de experimentos, eu gero meu conjunto de modelos para representar cada configuração dessa infraestrutura. Eu utilizo também a composição hierárquica para gerar esses modelos também, para reduzir um pouco a complexidade e facilitar a modelagem. Faço a solução, encontro os resultados, também tenho modelos de custo, e aí é onde eu entro na parte de análise de decisão, tá? Baseado nesses critérios que o usuário tem ao seu dispor, ele vai identificar se ele deseja maximizar ou minimizar alguns desses parâmetros para assim encontrar um conjunto de soluções. Se ele assim desejar, ele pode incluir pesos também nessa função, se ele quiser privilegiar algum parâmetro, e aí a gente gera o resultado, um conjunto ampliado. Se for necessário, ele pode voltar ao passo anterior e modificar um parâmetro que ele deseja para modificar o arquivo de saída. Tranquilo? Esse é o fluxo do trabalho. Isso aqui é um ambiente básico que a gente utilizou, tá? Na época eu utilizei, a gente colocou um serviço na nuvem, rodou ele, fez as medições e aí pegou esses resultados e utilizou na caixinha de serviço, tá? Aqui são os parâmetros que eu utilizei para gerar o planejamento de experimento, que aí não foge do que o grupo trabalha, que é número de VM, número de nós. Utilizei alguns tipos de serviço para diferenciar a parte de recuperação, tá? Que eu utilizei aí como ouro, prata e bronze, e utilizei os modelos de redundância que também são utilizados pelo grupo, tá? Que é o modelo Cold Standby, o Warm Standby, o Hot e um modelo sem redundância para poder fazer essa comparação, ok? E aí do lado tem a sequência do plano de experimento que foi gerado. É importante destacar que, como planejamento de experimento, você só coloca os fatores e os níveis, como está aqui nessa tabelinha, os fatores e os níveis, a quantidade que você pode variar. Eu optei por gerar o fatorial completo. E aí, o problema que pode gerar é porque, provavelmente, vão ter situações que não refletem a realidade. E aí o projetista vai ter que fazer uma análise, uma revisão, para retirar esse cenário que possivelmente está inconsistente, tá? E eu utilizei RBD, também utilizado pelo grupo, para fazer a modelagem desses cenários, que aí também não foge do ambiente de nuvem, né? Que é o front-end, utilizei um nó principal e um nó secundário. Para cada um desses componentes, eu gerei submodelos baseados nos valores que a gente tem no grupo, nos trabalhos que já foram publicados. A diferença é a caixinha do serviço, que foi o que eu experimentei na época, né? Criei um ambiente, gerei uma aceleração de falha para poder obter esses dados. Os demais dados são obtidos nos trabalhos que o grupo anda produzindo, tá ok? Aí é o modelo de redundância com standby, para a gente precisar entrar em detalhes, também conhecido pelo grupo, o modelo of standby, e aqui são as equações que eu utilizei para fazer a estimativa do custo, tá? O custo total da infraestrutura. Maior detalhe a gente conversa depois. Pronto, aí é onde vem a abordagem da ferramenta, tá? Eu chamei de itens.
A utilização dela é basicamente para facilitar a escolha do usuário, dado um conjunto inicial de infraestruturas que ele tem à disposição. Então ele só vai precisar identificar quais são os parâmetros de interesse, e aí no caso a gente utilizou disponibilidade, confiabilidade, custo, downtime, para o usuário parametrizar a função de entrada e aí ele encontrar um resultado de saída, certo? E lembrando que o arquivo de entrada é aquela tabela de planejamento de experimento. Todos aqueles cenários daquela tabela foram modelados, obtidos esses resultados desses parâmetros e dados como entrada para a ferramenta, certo? E aí os modelos foram rodados, modelados na ferramenta de grupo, que é o método. Então como é que funciona a ferramenta? Eu entro com um TXT, dado que a gente obtém esses resultados lá no método, e eu coloco em colunas e linhas, cada cenário e cada quantidade de parâmetros, como eu falei, confiabilidade, disponibilidade, custo, downtime, e aí ele vai fazer essa leitura, vai normalizar esses dados, e aí vai ficar esperando o usuário identificar quais parâmetros ele deseja maximizar ou minimizar para encontrar o melhor resultado, certo? E em seguida adicionar, se precisa, se necessário, os pesos. Aqui tem essa caixinha que é a parte do Design of Experiment, para gerar os experimentos. Se o usuário quiser também gerar o plano de experimento, a ferramenta também faz isso, tá? Não tem interface gráfica e está tudo textual, ou seja, eu preciso identificar a quantidade de fatores de níveis, eu digito todos eles e ele gera um TXT com todos os possíveis cenários que podem ser modelados. E aí no final ele também gera um TXT com rank e também gera um arquivo pronto para rodar no Leanplot, certo? Como você assim desejar. Essa é a ferramenta. A gente está migrando ela para o Java, porque ela foi feita em C, como eu falei, não tem interface gráfica, e a ideia é que a gente, ao final desse ano, a gente tem uma interface gráfica bonitinha para ficar mais fácil de utilizar ela. Aqui são os resultados dos cenários básicos, tá? E aí em cima desses cenários básicos é que a gente faz a comparação daquela tabela maior dos experimentos que foram gerados. Aqui a combinação, só para vocês acompanharem novamente, cada configuração, se você perceber, a numeração modifica aqui exatamente porque eu saí eliminando as linhas que estavam inconsistentes, ou seja, elas não iriam representar a realidade. Aí eu mantive a numeração do plano inicialmente gerado, certo? E aí eu tenho cada característica dela, número de nós, número de VMs, a característica de redundância e o tipo de serviço. Para cada um dos cenários, os resultados das métricas, disponibilidade, confiabilidade, downtime e custo, como eu falei, certo? E aqui só para mostrar para vocês a utilização da ferramenta em dois casos. O primeiro, onde eu vou adicionar como parâmetro o menor custo e o menor downtime, e o segundo caso, eu quero maior confiabilidade e menor custo, tá? Então, deixa eu voltar aqui. Então, esses parâmetros eles vão dar a entrada na ferramenta, e aí, dado que eu selecionei, ele vai em busca só desses parâmetros que eu desejo e vai procurar esse melhor cenário, tá? Aqui é uma visão de um gráfico para ficar mais tranquilo, para a gente identificar. Então, esse eixo eu tenho downtime e aqui embaixo eu tenho custo, tá? Como eu quero menor downtime e menor custo, ou seja, os melhores resultados devem tender a esse ponto aqui central, correto? Então, basicamente, a gente já pode identificar como conjunto de melhores cenários esses daqui. Então, automaticamente, a gente já descarta os anteriores. Aqui, eu dei só um zoom para a gente, que não dá para enxergar direitinho a configuração, aí eu coloquei a numeração deles aqui do lado. A imagem também não está legal, tá? Mas, se a gente fosse elencar aqui o melhor cenário, possivelmente é esse aqui, tá? Dado a proximidade dele com o eixo do objetivo, que é menor downtime e menor custo, certo? É percentual, Aqui. Então, Não, está o lado do ponto. é o número da configuração.
Aqui tá só para mostrar para vocês que também ele sai um TXT com as configurações de cada uma, tá? E o número que ele ficou ranqueado, tá? E esse aqui é o de menor custo e maior confiabilidade, ou seja, se eu quero menor custo, vou vender para esse ponto, como eu quero maior confiabilidade, eu tenho que partir para esse ponto aqui, ou seja, então possivelmente, se a gente for observar pelo gráfico, os melhores resultados podem estar aqui. Como vai ter um conflito, né? Aqui visualmente vai ficar mais difícil, mas Não fica mais fácil se você, por exemplo, botar em confiabilidade. se eu falo que inverteu. Porque aí você sabe, você já tem o ponto ótimo. O ponto ótimo é 0,0. Ele faz isso já. Né? Porque aí você já botando em confiabilidade, já rebate e vem para procurar fazer a distância por 0,0. Sim. Então só inverter o eixo. Porque na verdade. Mas não vai fazer o par de confiabilidade porque ele fica de 0 a 1 também. Entendi. E aí você procura minimizar. Entendi. Porque aí você é uma minimização das duas. A distância, né? Porque aí no resultado você quer minimizar um e maximizar o outro. Aí se você inverter, botar em confiabilidade, aí calcula a distância e você quer calcular, minimizar essa distância. Entendi. Jeito, né? Entendi. Você fez antes. Entendi. Pronto, aí é só para mostrar a tabela, tá? Que aí também a gente tem em forma textual também esses resultados ranqueados. Beleza? Então, esse trabalho está pronto, ele vai ser nos próximos dias submetido para um journal, e é o trabalho que eu estou dando início para dar continuidade, é a parte de performabilidade, e aí a ideia é que a gente adicione métricas de performabilidade utilizando também essa abordagem de análise multicritério, tá? O ponto atual que estou fazendo é montar um ambiente na minha máquina para levar esse serviço. Então, possivelmente, os meninos que já apresentaram e que tem um ambiente na nuvem já configurado, eu posso estar mandando e-mail para vocês, beleza? Para a gente poder fazer uma experimentação utilizando performabilidade e pegar esses resultados e utilizar a ferramenta de tomada de decisão, certo? É como eu falei, estou configurando o ambiente na minha máquina antes de levar. Vou gerar um plano de experimento, aí a gente coloca esse serviço estou concluindo, esse serviço dentro da nuvem, para a gente gerar em seguida os modelos de performabilidade e iniciar esse tipo de um novo trabalho. Aí eu vou entrar no detalhe aqui da estratégia e é isso. Muito obrigado. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não, deixa aí, né? Esses arquivos do exporto, pode exportar pelo CSV. Pode também. Porque é legal que é fácil de você importar em Excel, no R, nessas ferramentas todas para fazer. Pode também, pode. É porque eu coloquei TXT, mas é só mudar a extensão na hora de salvar. Ou então dependendo do formato também, né? Se ele está contribuído. Eu estou usando tabulação. A tabulação Pega. Basicamente, dependendo dos resultados de performabilidade, tem outras técnicas também para tomada de decisão, e eu vou ver se vale a pena adicionar. Porque, só para concluir, gente, essa parte de tomada de decisão, essa estratégia que é utilizada, apesar dela ser simples, mas ela tem uma representatividade muito boa. Aí, dependendo do valor do parâmetro que utiliza, tem outras que são mais interessantes. Aí eu estou vendo se, dependendo do resultado, se der muita diferença, eu vou adotar outra estratégia que usa variância e, enfim, e outras coisas. No segundo slide? No slide eu mostrei em desenho. Esse aqui? Esse deu um paralelo aí. Um não principal. Ele funciona sem o stand-by. Funciona. Então quer dizer que o nuvem tem um front-end e um não. Isso. Aí se tiver algum tipo de, enfim, degradação. Aí o interessante é isso, pode estar. E esse não, ele tem capacidade suficiente para experimento, para fazer vários banheiros, capacidade também
Então, quando eu rodei os experimentos para pegar os tempos de falha do serviço, na época, foi uma VM bastante limitada. Agora eu vou ter que extrapolar, e por isso que eu achei interessante a ideia dos flavors que tu colocou lá. Então, é exatamente isso. Aí eu vou ter que ampliar para esse tipo de configuração, levando em consideração mais características, porque o que foi feito anteriormente era só para utilizar um tempo de serviço para adicionar dentro do modelo RBD. Eu vou precisar. Beleza? Valeu, gente. Bom, agora agradecer a Juliana e chamar a Débora para fazer a apresentação. De manhã só Débora e Márcio. A música tá. Agora é. Vê se dá certo. Passa. Tá tudo certo, sim. Bom dia. Eu sou Débora, aluna de doutorado do professor Paulo Maciel. Eu vou falar hoje um pouquinho sobre o meu trabalho, uma vez que o tempo que a gente tem é limitado, certo? Tá, nem se preocupe, você vai levantar a plaquinha já já. Então, vê só, eu vou fazer um pouquinho diferente dos meus colegas, porque como eu estou trabalhando com processamento distribuído, e especificamente com o Hadoop, eu creio que a maioria já deve ter ouvido falar dele, mas não sabe exatamente o que ele é ou como ele funciona. Então eu vou me estender um pouquinho para poder fazer uma conceituação legal, para poder mostrar os resultados que eu já obtive com ele, certo? Então basicamente o que eu vou falar para vocês hoje é o que é o Hadoop, como que ele funciona, tá? Quem que usa o Hadoop, ok? Como que eu estou fazendo a pesquisa, como é que eu estou estruturando lá o meu ambiente de teste no laboratório, tá? E alguns dos resultados que eu já obtive com ele, ok? Então, quando a gente, atualmente a gente tem muita informação, a gente gera muita informação, certo? Ops, esse negócio aqui não funcionou não. Tá funcionando não? Para baixo. Pra baixo. Ah, tá. Tá, nem funcionar mesmo não. Não liga não, nervosismo. Pronto. Então vejam só, gente. Hoje a gente gera muita informação, certo? Se a gente olhar direitinho, à medida que o tempo vai passando, nós vamos adquirindo novas necessidades e a partir disso nós vamos gerando cada vez mais e mais informação, tá? Se a gente olhar para trás só um pouquinho, a gente vai observar que na década de 70, quando a gente começou a produzir os primeiros RBDs relacionados, sistemas de gerenciamento de banco de dados relacionais, a gente guardava dados, tá certo? Mas aqueles dados que a gente produzia não eram tantos dados assim, para que a gente armazenasse, processasse e extraísse algo de útil deles, tá? Mas hoje, com a questão de internet, rede social, enfim, a gente vai produzindo cada vez mais informação. E isso daí gera um problema que a gente chama de Big Data, tá? Então, pulando isso um pouquinho, olhando ainda para trás, a gente via que antes a gente tinha os dados que eram estruturados, ou seja, quando você utilizava um sistema de gerenciamento de banco que ele era relacional, antes de mais nada você tem que planejar como é que ficavam as tabelas e depois você inseria, ou seja, os dados se moldavam às tabelas que a gente fazia. Mas hoje não, hoje isso é bem diferente. Vê que hoje a gente não tinha aquela questão dos dados estruturados, ou seja, a gente não faz normalização, né, para os dados, por exemplo, que vem do Facebook ou de alguma outra aplicação web. Então a gente tem o que a gente chama de dados semi-estruturados, por exemplo, o XML, ou os dados não estruturados, que são aquilo que a gente faz em relação a comentários, curtir, coisas do tipo, tá? Então, antes a gente tinha os dados estruturados, hoje a gente tem os semi-estruturados e também os não estruturados, tá? E, para piorar um pouquinho mais a situação, a gente tem várias linguagens de programação, certo? Cada linguagem de programação dessa daí, a gente utiliza para criar diversos aplicativos, e esses diversos aplicativos vão gerar arquivos com formatos diferentes, tá? Por exemplo, PDF, PNG, enfim, tá? Então, uma vez que a gente tem muita informação em arquivos com formatos diferentes, como que a gente faz, tá certo, para armazenar, manipular e analisar uma grande quantidade de dados? Então, isso hoje é um desafio, tá?
O armazenamento, eu acho que o colega que vai apresentar de tarde, ele vai falar mais sobre os sistemas de banco de dados no SQL. Ele vai falar melhor sobre essa parte de armazenamento na qual eu estou me referindo aqui, tá? A gente tem que manipular esses dados e analisar. Só que o montante de informações que a gente gera é tão grande, mas tão grande, que os sistemas de banco de dados hoje não dá conta de fazer isso em tempo hábil, certo? Então o que acontece? A gente tem que fazer isso no menor tempo possível. Ou seja, a gente pega aquela ruma de dados, certo? Vamos fazer uma manipulação, vamos fazer uma análise para que a gente extraia algo de útil disso aí. Ok? Então, quem saiu na frente, mais uma vez, o Google, tá? Então veja, nesse caso daqui, antes de se pensar em Hadoop, o Google, no ano de 2003, ele lançou aquele artigo que eu estou falando lá em cima, tá? Que é basicamente um sistema, tá, de armazenamento de arquivos de forma distribuída. Ele lança a base disso daí e um ano depois, em 2004, ele fala de uma ferramenta que ele criou e utiliza para fazer a otimização em relação a buscas e muitas outras coisas, que é o MapReduce, certo? Obviamente que ele fala as bases, ele fala mais ou menos como é o modelo, mas ele não entrega o ouro, né? Então, a partir disso, criou-se uma estrutura, no caso, um software livre, que tivesse mais ou menos o mesmo preceito lá do MapReduce que o Google estava oferecendo. Na verdade, a ideia do MapReduce mesmo não é nova. Tem algumas linguagens de programações funcionais que eles têm mais ou menos a ideia que eu vou mostrar para vocês já, tá? Então aqui não é exatamente novo, mas reciclar é preciso, tá? Então aqui eu tirei um pedacinho do site do próprio Hadoop, que está em relação a uma definição do que seria ele, tá? A estrutura que permite o processamento distribuído de uma grande quantidade de um conjunto de dados através de clusters usando simples modelos de programação, ok? Como isso daí fica um pouco abstrato, vamos discriminar o Hadoop aqui. Primeiramente, ele pode ser formado por um cluster, por um grid, ou então vários ambientes de nuvem hoje, ele fornece alguns módulos, enfim, para que a gente coloque o Hadoop dentro dele. Inclusive a Amazon, eu acho que o serviço dela chama S3, certo? E o S3, quando você contrata, já está com o Hadoop embutido dentro dele, tá? Uma vez que você tem essa estrutura, a gente vai ter um processamento paralelo em larga escala. Ou seja, eu vou ter um nó, certo? E um nó mestre e vários escravos, e o nó mestre necessariamente vai ditar aos escravos o que ele precisa fazer e em que dados ele precisa fazer, ok? Aí a gente vai ter a questão do armazenamento de dados distribuído, tá? Porque cada pedacinho do dado vai estar replicado em uma máquina, ok? Nisso, a gente obtém alto desempenho. O Hadoop também é feito para ser altamente tolerante a falhas. O que é que isso significa? Significa que se o nó cair, ele não deixa a peteca cair, ele perde um pouco de desempenho, mas ele continua lá, tá? E em relação aos dados, o nível de replicação que ele pede, na verdade não que ele pede, mas que ele aconselha, é que você replique os dados pelo menos 3 vezes. Mas isso é uma decisão que o administrador do cluster toma no final, tá? Na minha estrutura aqui, como ela é bem pequenininha, ela só tem um mestre e 4 nós, eu só repliquei os dados 2 vezes. Mas, assim que Rosinha me ceder os computadores, eu pretendo aumentar a minha estrutura, tá? E fazer a replicação com 3, ok? E programação simples e descomplicada. Essa parte do simples e descomplicado é relativa. Por que é relativo? Porque para o Hadoop, quando ele está todo pronto, você precisa oferecer 2 coisas para ele. A primeira é uma classe Java, tá, comum, na qual você tem que escrever a regra do negócio, ok? Nisso daí, você tem que subscrever 2 métodos, tá? Que é o map e o reduce. A partir disso é que o Hadoop sabe o que ele tem que fazer, ok? Aí, porventura, se você não for bom em Java, ele deixa você fazer em Ruby. Se você também não for bom em Ruby, ele deixa você fazer em Python. Aí depois disso, esgotou as possibilidades, né?
Mas não, na verdade não. Você tem um módulo adicional que você pode colocar no Hadoop, que chama PIG, e para quem tem facilidade em escrever código SQL, é uma coisa muito semelhante, tá? Então, o Hadoop é quase uma mãe, né? Ele deixa você escrever essa função aí, esse MapReduce, do jeito que você sabe escrever. Quem utiliza? O eBay, Facebook, Twitter, New York Times, Amazon, esqueci de botar aqui o Yahoo, que foi quem muito colaborou para que ele existisse hoje, tá? O New York Times, por exemplo, ele alugou, certo, uma estrutura na Amazon com 100 VMs para poder pegar, desde a primeira edição do jornal até a edição antes do jornal ser digitalizado, para poder arrumar todas aquelas edições em PDF. Então eles processaram 1 tera e um pouquinho em pouco tempo, não me lembro, mas o custo eu me lembro, $240 para ajeitar isso aí, tá? Então, New York Times usou para isso. O Facebook, ele já fez uma coisinha diferente. Eu creio que alguns de vocês já tenham ouvido falar no Cassandra, que é um sistema de gerenciamento de banco de dados no SQL, tá? Que foi desenvolvido por ele, tá? Aí o resto utiliza para fazer recomendação, enfim, ok? Então vê, a vantagem dele é porque você escreve a regra do negócio, tá? Então ele vai processar de acordo com a regra que você escreve. Ele permite adicionar e remover máquinas sem que seja necessário alterar seu código fonte. Adicionar máquinas é excelente, mas para remover é custoso. E ele perde muito desempenho por isso, tá? Os dados necessariamente são divididos entre os nós. Por exemplo, no meu caso lá, na minha estrutura tem 6 arquivos diferentes. Um com 5, um com 10, outro com 15, enfim, até 30 gigas. Então ele pega esses dados e quebra eles, certo, em pequenos pedacinhos. Nesse caso, cada dado tem 128 MB, tá? E aqui é uma das coisas mais importantes, mover a computação para onde os dados estão. O inverso, certo, ia custar muito de rede, ele ia perder bastante desempenho. Então, a gente antes leva os dados para onde está o processamento. Mas no Hadoop a gente faz o contrário. A gente pega o processamento e leva para onde estão os dados. Tá? Dificuldade. O NoMestre é o único ponto de falha. Tá? Por quê? Eu já fiz um monte de coisa naquele bendito da estrutura que eu montei. Só faltei sapatear assim em cima para ver o que acontecia. Né? André está ali de testemunha. Aí ele se adapta, certo, às próprias falhas. Por exemplo, no início eu comecei com uma rede, tá? Em que alguns nós eram gigabits e outros 2 não eram. E ele dava erro exatamente por causa de comunicação de rede, enfim. Ele se adaptava, levava mais tempo, mas concluía as tarefas com sucesso, tá? Então, o problema do NoMestre é ele caiu, morreu a estrutura toda, tá? Ele também tem problemas com o processamento de arquivos pequenos. Por exemplo, no meu caso ele está dividindo em 128 MB, mas é cravado 128, certo? O último pedacinho desse arquivo, ele vai ficar com um pouco menos do que isso. Aí tem algumas pesquisas que falam exatamente desse pedacinho restante, ok? Mas para arquivos pequenos, se você dividir isso daí, o que é que vai acontecer? Esse NoMestre pode ser replicado? Oi? O NoMestre pode ser replicado? Pode, mas tem uma coisa que chama Second Main Node dentro dele. Muita gente acha que é exatamente para ele impedir que o NoMestre caia, mas não é o NoMestre, é o sistema de gerenciamento de arquivos distribuídos que não cai. Aí o mestre, você tem que ter alguma redundância ou alguma coisa do tipo. Só que até aqui eu não vi muita gente fazendo isso, de fazer uma redundância. Muita gente pega esse Second Main Node como um bode expiatório e quando ele cai, o administrador é avisado para que ele possa recolocar novamente. É porque são diferentes. Eles trabalham em conjunto. Sistemas de arquivo distribuído e o controlador de cluster são coisas diferentes, mas eles interagem. Então, o que está geralmente salvo, o que mais está salvo são os arquivos, e não o controlador. Aí é por isso que ele volta, que é o ponto de falha mesmo. Porque os arquivos não. O arquivo ele vai salvar de
qualquer jeito. Mas se o controlador do cluster cair... Inacessível. Oi? Aí fica inacessível. Os arquivos ficam ativos, você vê os arquivos ativos, mas não pode chegar a eles, certo? E você vê que está tudo ativo, tá? E eu também não posso ter dependência entre os dados, né? Pronto. Aí aqui, a estrutura que eu estou usando, tá? A versão que eu estou usando é a 2.7.2, ela é formada de UCOMO, que o que é isso? É basicamente um módulo que sustenta todos os outros do Hadoop, o HDFS, que é o sistema de arquivos distribuído, o YARN, que é o controlador do cluster, e o MapReduce, que é a função que a gente tem que escrever, certo? Aí aqui tem vários projetos relacionados, o Cassandra, que eu já mencionei no PIB, esse daqui, se não me engano, não, esse é para Warehouse, esse aqui é um sistema de gerenciamento de banco de dados não relacional, enfim, ele tem vários, tá? Aí aqui, como o meu tempo já deve estar no fim, assim, e eu nem mostrei os dados, cadê o piloto? Tá, isso aqui é basicamente o funcionamento dele. Quando você submete um arquivo, o que é que vai acontecer? Ele vai pegar e dividir isso aqui, certo? Ele pega o arquivo que você submeteu, divide, tá? Aí ele vai fazer como se fosse o RAID mesmo, ou seja, esse arquivo dividido vai existir 3 iguais a ele, no meu caso vai existir 2, certo? E cada pedacinho desse, o controlador do cluster vai escolher onde vai guardar. Uma vez que ele faz isso, quando você quiser processar esses dados, você dá um comando para o mestre, tá? E o mestre começa a fazer o processamento. Mas como é que ele faz isso? Ele escolhe quem vai processar, uma vez que você tem esses dados replicados 3 vezes. Então ele vai olhar a capacidade, tá certo? O que é que está sendo usado naquele momento, qual é o nó que está mais livre, se aquele nó tem um pedacinho que você quer, enfim. Ele vai olhar um conjunto de coisas para poder processar. Aí esses arquivos começam a ser processados. Isso aqui são 3 nós escravos, tá? E à medida que ele vai processando, ele vai escrevendo isso aqui, tá? Que é um arquivo intermediário. Uma vez que você fez isso aqui, aí o que é que ele vai fazer em seguida? Quando ele processa essa parte, ele não processa o resto. Ele manda para alguém fazer a próxima parte, que é o reduce. Então ele vai escolher outro nó que vai receber isso aqui. E esse nó é que vai terminar o processamento. Quando esse nó terminar o processamento, ele gera um arquivo de saída que também será replicado 3 vezes. Certo? Então a aplicação que eu estou fazendo é mais ou menos assim. É um conjunto, tá? O que eu estou submetendo a ele é o que a gente chama de word count, que é o exemplo mais comum que a gente tem. Então a gente vai ter um arquivo, certo, de 5 GB só com palavras, no qual ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer feito o JSON, chave-valor, chave-valor. Então ele bota uma palavra, certo, e um valor. Uma palavra e um valor, certo? Isso é o que ele vai fazer no map. Aí depois ele vai começar a embaralhar quando ele terminar, certo? E botar no reduce. Digamos que isso aqui apareceu 3 vezes. Então ele, no arquivo de saída vai estar escrito AB,3, resultado final, certo? Agora, isso daqui é uma aplicação bem simplesinha, mas a gente tem isso para previsão de tempo, para recomendação de filmes, enfim. Isso daí é usado com um monte de coisa, tá? Aí, vamos primeiro para os objetivos. Agora vamos para os objetivos finalmente. Então, vê só. Primeiro, para poder estudar ele, eu comecei fazendo tudo manualmente, certo? Para ver como é que faria, enfim. Mas a partir daí, aí surgiu a ideia de fazer 3 ferramentas. A primeira é porque você vai submeter ao Hadoop, tá certo? A algumas condições, ok? Então, nesse caso daí, o que é que acontece? Eu estou submetendo o MapReduce, que é para ele contar as palavras, tá certo? E estou submetendo arquivos de 5 até 30 GB para ele fazer isso. Então aqui eu estou tentando encontrar certos pontos, particularidades do sistema. O segundo, incrivelmente o primeiro já proporcionou o segundo, que é avaliar quando acontece alguma falha. E o terceiro vai ser exatamente para auxiliar o Hadoop, tá? Antes de você enviar alguma coisa para ele, você vai mandar para essa ferramenta aqui e ela vai gerir o que vai chegar ao Hadoop para que a gente tenha o melhor processamento possível no menor tempo. Então a minha estrutura é essa, tá? Eu vou ter aqui um cliente, um mestre,
4 nós, tá? Eles são todos diferentes, isso impacta, olha, qualquer coisa que você faça impacta na disponibilidade do Hadoop, no processamento, enfim. Aí essa rede necessariamente tem que ser gigabit, tá? Porque senão o negócio desanda de vez. E o nó 2 que está ali com 2 GB de RAM, coitado. Aí é que é a pedra no calo, ou a pedra no sapato mesmo, tá? Aí eu montei 4 cenários, tá? Ok. Montei 4 cenários. Nesse cenário a gente tem o quê? Eu peguei o arquivo, tá? De 5 GB e executei ele na sequência porque eu queria ver questões de envelhecimento e coisas do tipo. Depois eu peguei o mesmo arquivo, certo? E coloquei ele para executar 5 vezes simultaneamente. Eu fiz a mesma coisa no cenário 3 e 4, mas só que com um arquivo de 30 GB. Okay? Eu estou trazendo esses resultados porque foram os mais significativos. Então, vê, aqui eu saí executando primeiro de 5 GB, quando ele terminava eu guardava, quando ele começou, quando ele terminou. Então eu fiz isso 119 vezes, tá? Para tirar uma média. Ele demorou um pouquinho mais de 14 horas para executar isso aí. É mais ou menos 600 GB, uma coisa assim, tá? Aí aqui a gente vê o funcionamento dele, ok? Em relação a 619 amostras. Mas observem que tem muitos picos. Esses picos daqui é exatamente por causa disso aqui. O Hadoop ele percebe quando um nó perde desempenho. Então quando um nó perde desempenho, ele coloca... Essa média é o quê? Oi? Qual é a unidade da média? Ah, é tempo também. Tempo... Mas está em segundos. Está em segundos, eu esqueci. Isso é o tempo de quê? É o tempo de execução em segundos. Eu peguei os 119, certo? E tirei a média. Mas esse 119 aí foi o tempo que ele levou para executar cada arquivo desse. Deixa eu entender, número de amostras. 119, isso é o quê? Eu peguei o arquivo de 5 GB e executei 119 vezes. Eu executei o primeiro, peguei o tempo. Executei o segundo, peguei o tempo que ele demorou para executar. E assim sucessivamente. Certo. Aí essa média que você apresenta é o quê? Essa média é exatamente todos eles tirando a média. Mas isso é em segundo, minuto, o quê? Segundos, é? E agora, o que é que você diz ali? Tempo total de execução. Aí está não sei quanto, 14 horas. Sim, é porque eu transformei. Eu fiz a transformação, eu peguei todos os 119, tá certo? E depois eu transformei o tempo total que eu já tinha tirado e coloquei em horas. Então, executar quase 600 GB. Essa média é o tempo médio para um arquivo executar. Em segundos. Isso, em segundos. Você perdeu, eu esqueci. Oi? É o tempo do experimento. Na verdade, isso daí é porque eu queria saber quanto tempo, em média, levaria para eu executar um arquivo de 5 GB. Certo? Então, certo, mas 15 horas. Ah, não, 15 horas foi por quase 600. Certo? Um na sequência do outro, na sequência do outro. Pronto, é o tempo do experimento. Só que, se a gente pensar direitinho, não foi bom, tá? Ele podia ter feito muito melhor do que isso. Por que ele não fez melhor do que isso? Porque quando você perde o desempenho, o Hadoop se protege. Então ele coloca um nó no que a gente chama de lista negra. O que é a lista negra? Eu já sei, Renan. A gente coloca ele numa lista negra. Por que a gente faz isso? Porque uma vez que você tem um nó com potência de falha, ele elimina aquele nó e continua fazendo o processamento nos demais. Tá? Então aqui eu também tirei um histograma para ver mais ou menos onde é que a média se concentrar. Eu fiz a mesma coisa no cenário 2, mas como aqui ele estava executando 5 em paralelo, que na verdade ele não conseguiu executar os 5 em paralelo, ele só estava executando 2, a gente tem um tempo menor, tá? Então veja, se ele estava executando um por vez, tá certo, daquela vez, e no total ele demorou 14 horas mais ou menos, aqui ele fez a mesma coisa, a mesmíssima coisa, em 9 horas e alguma coisa, porque ele estava executando 2 ao mesmo tempo. Então, quando você tem arquivos de tamanho semelhantes e são executados em paralelo, ele tem um desempenho melhor, tá? Aqui a gente tem um cenário 3, ok? Os 2 primeiros cenários, o nó 2 impactou, ele perdeu o desempenho porque ele estava tentando recuperar um nó irrecuperável, né? Então aqui a gente tem o cenário 3, o nó 2 já estava em definitivo na blacklist,
a gente tem que ver que ele está bem regularzinho, tá? E ele executou, esse aqui foi pequenininho, só executei 42 vezes, tá? Na sequência, do mesmo jeito. Aqui é para mostrar que o nó 2 já não estava mais, ó, só tem o nó 4, nó 1 e o nó 3. Aqui eu fiz a mesma coisa com, com os 30 GB em paralelo. Mas a minha surpresa foi que ele não conseguiu executar nenhum em paralelo. Coloquei para ele executar 5 arquivos de 30 GB ao mesmo tempo. E ele só executou um por vez. Tá? Então ele fez isso aqui, ó. Não sei se dá pra ver aqui embaixo, ele está executando, tá? Isso aqui é o nível que ele já executou, ok? E esses aqui ele só fez aceitar, ok? Aí aqui, ó, ele demorou quase 1 minuto para aceitar de um pro outro. Isso daí foi todo mundo ao mesmo tempo. Então ele já perdeu o desempenho. Então se a gente olhar os cenários... Opa! Se a gente olhar os cenários aqui, ó, um vai estar com a média de 857 e o outro 875. Então ele perdeu o desempenho por justamente aquela questão da aceitação. Tá? E por fim, o que é que tem que ser feito agora? Primeiramente, atualizar essa ferramenta, porque ela só está fazendo coisas para o outro lado. Então é bom que as pessoas possam escrever, tá? A sua própria função MapReduce, submeter seus arquivos para que você possa fazer um planejamento de capacidade do sistema. O gerador de falha já estava em andamento, tá? Então esse também tem que ser concluído. E eu já tenho algumas funções para implementar o terceiro, ok? Mas ainda precisa de um pouco mais de coisa para ser relevante. Bem, é isso. Desculpa, Renata. As sugestões e dúvidas eu sugeri por e-mail, porque já está mais difícil. A gente convida agora Márcio, que é aluno do Gustavo, para tentar combinar isso. Está na raiz. Vai. Apresentação móvel. Então, faça agora. Bom, boa tarde a todos, passou do meio-dia. Meu nome é Márcio, sou mestrando da Programa de Pós-Graduação em Informática Aplicada da Rural. Meu orientador é o professor Gustavo. E vou falar um pouco da minha pesquisa atual, que gerou um artigo que eu submeti agora há pouco, que é esse título aí, uma estratégia baseada em algoritmos genéricos para otimizar a arquitetura de data center. O seguinte. Para baixo. Só para dar um embasamentozinho, devido à demanda atual por serviços no cloud, né, as infraestruturas que dão suporte a esse sistema de cloud, eles vêm sendo aprimoradas e vêm necessitando cada vez mais disponibilidade, né, o que impacta em mais equipamentos para redundância e o que impacta no maior custo, tanto operacional como custo de aquisição, como também impacta na questão da sustentabilidade. Então, quanto mais equipamentos, mais energia, e assim a gente tem um impacto maior no meio ambiente. Então o objetivo da pesquisa é propor uma estratégia através de algoritmos genéricos para otimizar as arquiteturas de data center, mais especificamente no meu trabalho, a arquitetura elétrica, que dá suporte ao data center, maximizando a disponibilidade de forma a minimizar o custo e minimizar o impacto ambiental, já que o aumento da disponibilidade causa um aumento desses dois outros parâmetros. O data center é composto por essas três infraestruturas básicas, a infraestrutura TI de refrigeração e elétrica, sendo que a elétrica ela dá um suporte para essas duas outras infraestruturas. E o foco vai ser justamente essa infraestrutura elétrica.
E aí eu vou falar um pouco de alguns parâmetros, como a disponibilidade, que é um dos parâmetros que eu quero otimizar, que é a probabilidade do sistema se manter em funcionamento, né, considerando as falhas e o tempo de falha, o tempo entre as falhas e o tempo de reparação. E aí a gente usa essa funçãozinha para calcular a disponibilidade. Já que a gente não se baseia no tempo ativo e no tempo inativo, a gente vai considerar essa função, o tempo entre as falhas do sistema e o tempo de reparação, para obter a disponibilidade. O custo total, que é outro parâmetro que eu quero otimizar, que é o custo de aquisição através do preço de varejo dos equipamentos, junto com o custo operacional, né, mais o custo operacional, somado ao custo operacional, que é calculado por esta função, essa equaçãozinha, que prevê aí a energia consumida, o tempo, o preço da energia e a disponibilidade. Para calcular a questão do impacto ambiental, para reduzir esse impacto ambiental, eu vou usar uma métrica chamada exergia, que no caso todo sistema, quando há uma conversão de energia, no caso sistemas computacionais, eu tenho a energia elétrica sendo convertida também em calor, né, que é justamente a energia destruída. Então eu vou usar isso como impacto ambiental. Quanto maior a energia destruída, menor vai ser a sustentabilidade desse sistema. Então a ideia é reduzir essa energia destruída. E ela é obtida por essa funçãozinha. Ela tem um fator de qualidade, que é justamente para dizer o quanto que vai ser perdido de energia. E aí, como forma de otimizar esses parâmetros, eu estou utilizando alguns modelos para obter esses parâmetros, como o modelo de fluxo de energia, né, que é um modelo com o objetivo de representar o fluxo de energia entre os componentes, considerando a máxima eficiência e a máxima capacidade. Ele é um grafo acíclico e distribuído, onde cada equipamento representa ali um vértice e a ligação entre eles são as arestas. O trabalho do esse modelo foi proposto no trabalho de doutorado do meu orientador. Ele vai usar um pouco de RBD para calcular a disponibilidade, que é um diagrama de bloco de confiabilidade. Ele é um modelo combinatório com blocos intuitivos que justamente é proposto para calcular a confiabilidade e pode ser estendido também a demais métricas da confiabilidade, que no caso a gente vai trabalhar diretamente com a disponibilidade. E aí eu tenho o cálculo dele em paralelo e em série. E aqui são as duas funções, eu não vou aprofundar muito por conta do tempo. E aí eu vou falar um pouco da estratégia, que são os algoritmos genéticos, que foram propostos por John Holland em 1975, com o objetivo de aplicar a teoria da evolução de espécie de Darwin, de forma a fazer uma alusão computacional dessa teoria para sistemas computacionais. Então, ele usa os preceitos do neodarwinismo dentro da computação. O que dizia o neodarwinismo? Eu tinha recursos limitados, então tinha uma disputa das espécies por esses recursos. Aqui tinham características específicas que conseguiam obter esses recursos e elas tinham mais chance de sobreviver, logo de se reproduzir e repassar essas características para gerações subsequentes. Isso é o processo de evolução natural. E aí a gente aplica isso ao sistema computacional, né, para gerar uma população de soluções boas para um determinado problema. Então a primeira coisa que eu faço é entender o problema, modelar um cromossomo, que seria a forma como eu vou entender dentro do algoritmo genético esse problema, gerar uma população de soluções aleatórias, onde cada solução aleatória, cada resposta aleatória é um cromossomo, e aí passar por todo o processo de evolução, onde eu vou gerar essa população inicial de soluções aleatórias, avaliar o quão boas são elas, ponto A, fazer a seleção, fazer os métodos de seleção para cruzar e gerar novas soluções e passar pelo processo de mutação, que existe uma probabilidade de haver ou não a mutação é uma coisa aleatória, pode ou não acontecer, e eu verifico, eu tenho uma população de soluções boas, se sim, eu finalizo, se não, eu repito o processo a partir da seleção, vou selecionando e cruzando, até eu obter uma população de soluções boas. Aí o fluxograma do algoritmo genético. Então eu tenho uma população inicial,
calculo quão boa essa população é. Critério de parada está satisfeito? Não. Então, seleciono, cruzo, gero novos indivíduos, passo pela mutação, gero novos indivíduos, calculo a aptidão de novo e vejo se a população é satisfatória. Se não, eu vou repetindo até chegar no critério de parada. E aí a metodologia que eu estou usando na minha pesquisa. Então, tem o algoritmo genético. Eu estou usando a ferramenta Mercury, justamente para ajustar os modelos em RPD e FM para eu poder obter os parâmetros que vai calcular o quão bom é meu cromossomo, minha solução que eu estou propondo para aquele sistema. Então, basicamente, meu algoritmo genético, eu já tenho lá os modelos em RPD propostos para a arquitetura que eu quero otimizar. Então, eu tenho já os modelos em RPD e FM. Eu tenho esses modelos construídos no Mercury. E aí, através de um script que foi desenvolvido pelo aluno de doutorado de Paulo, o Danilo, um script que é nativo lá do Mercury, eu pego eu preencho, eu ajusto esses modelos são rodados, me retornam a disponibilidade em custo operacional e exergia operacional, custo total, aliás, e exergia operacional, e eu pego esses 3 parâmetros através de uma função chamada função fitness, que é justamente a função de avaliação. Eu calculo a pontuação para aquela minha solução aleatória, para aquele meu cromossomo. E aí me diz o quão bom ele é ou não. E aí eu vou cruzando. Isso seria o fluxograma da minha metodologia, que tem 4 fases. Não vou aprofundar muito por conta do tempo, mas basicamente eu vou entender o sistema, criar os submodelos que vão representar as arquiteturas que eu quero otimizar, e aí, a partir disso, eu construo os modelos RBD-FM e o cromossomo, o modelo do cromossomo. E aí eu começo a instanciar os cromossomos, e cada cromossomo que eu instancio, através do script, ele vai no Mercury e ajusta os modelos e retorna os parâmetros que eu desejo colocar na função fitness para avaliar o meu cromossomo. Isso seria mais ou menos como foi modelado o cromossomo. Eu pego uma arquiteturazinha, que é um submodelo. Eu entendo a arquitetura, crio um submodelo. Está falhando aqui. Então, enfim, crio um submodelo. Desse submodelo eu gero um modelo de cromossomo, instancio ele preenchendo cada posição aqui do vetor, é o que eu chamo de gene ou característica do cromossomo. E no caso eu estou jogando um tipo de equipamento. Então ele já tem a posição de cada equipamento da arquitetura elétrica, e ali, em cada posição da arquitetura elétrica, eu coloco um equipamento diferente. Por exemplo, aquela primeira posição ali do PS, eu tenho uma lista de PS em que eu posso preencher de forma aleatória ali aquele cromossomo, e vai lá no Mercury e vai me retornar os parâmetros pontuando o quão bom é ele. Acho que falhou aqui. Deixa eu tocar aqui. Ah, beleza, eu passei. Passou? Passei. São os exemplos de RBD-FM e dos modelos que a gente usou. Deixa eu correr um pouquinho. Isso faz parte como o algoritmo genético realiza o cruzamento e a mutação dentro dessa metodologia que eu propus. O estudo de caso. Essas são as 5 arquiteturas, no caso desse trabalho específico que eu fiz para otimizar, são arquiteturas básicas, são submodelos dessas arquiteturas. Aqui são os modelos em RBD e FM delas, que já estão lá construídos. São os modelos de cromossomo para cada uma. E aí os resultados. Eu comparei com um algoritmozinho de força bruta, ou seja, eu peguei e analisei todas as possibilidades possíveis para obter uma melhor solução e fiz essa mesma otimização através do algoritmo genético. Não dá a melhor solução, mas dá uma solução muito próxima. Então, se comparar, quanto mais complexo a arquitetura, por exemplo, a 4 e a 5 são mais complexas, mais gritante é essa diferença. Então, você vê, o primeiro parâmetro aqui é o custo. Então, o custo feito no algoritmo genético, ele foi para 20.079. E na força bruta foi para 19.585. Vocês ficaram muito próximos. Eu parti de uma população de gerações de soluções aleatórias e
tinham custos aleatórios e cheguei a esse custo mínimo da arquitetura. E aqui na força bruta, que analisa todas as possibilidades, ficou muito próximo. Deu um erro de 2,46% só. A exergia ficou um pouco maior, ficou em torno de 35%. A disponibilidade também ficou muito próxima, ficou com um erro de 1,32%. Agora o mais gritante é o tempo, né? Porque força bruta, o custo computacional é estrondoso. Então, com o algoritmo genérico eu fiz essa otimização em 12 segundos. Pela força bruta eu fiz em 91.730 segundos. Então, só para ter um comparativozinho. Então, eu só quis mostrar, na verdade, que o algoritmo genérico deu uma população de soluções muito próximo da melhor solução analisando o conjunto de todas as soluções possíveis. Então, só concluindo, a gente usou o algoritmo genérico para otimizar essas arquiteturas, obtendo os parâmetros através do modelo RBD e FM das arquiteturas, utilizando o Mepler como ferramenta. Então foi aplicado o algoritmo genérico para otimizar essas arquiteturas, foi detectada a maximização da disponibilidade, minimização da exergia operacional, ou seja, o impacto ambiental reduzido, minimização do custo total, é uma técnica eficiente de otimização e a ideia que eu já estou fazendo atualmente é aplicar essa mesma metodologia, essa mesma técnica em estudo de casos mais complexos. Atualmente eu estou trabalhando com as classificações TIA de data center, então estou pegando arquiteturas elétricas das quatro classificações TIA e aplicando essa mesma técnica. Referências, e é isso aí. Alguma pergunta? Aonde? Aonde? Qual arquitetura? A 5? A4. Não, veja, porque aqui eu estou calculando o erro, né? O que acontece? No algoritmo genérico, eu obtive esses resultados em 12 segundos. Aqui é o custo, aqui é a exergia e aqui é a disponibilidade. Com o algoritmo de força bruta, analisando todas as possibilidades, eu obtive resultados melhores, claro que ele dá a melhor solução, agora são muito próximos, só que eu fiz isso em 91.730 segundos. Aí assim, me pergunta aí, como é que você levou tão mais tempo na força bruta se eu quero fazer essa exergia? Justamente, porque força bruta é força bruta. É isso que eu quero mostrar, que o algoritmo genérico ele é bastante eficiente. Em 12 segundos ele chegou a uma diferença muito pequena da força bruta, da solução proposta pela força bruta. Em relação ao tempo de execução da exergia. Tempo de execução o quê? Mais exergia. Coisa aí, vê, a exergia foi o único parâmetro que eu não consegui tanta diferença como os outros. Mas ainda assim, a diferença é só de 30%. Se você observar, isso talvez tenha que passar em trabalhos futuros por um ajuste da função fitness. Se eu ajustar a função fitness, eu consigo balancear, que é a função que avalia o cromossomo, que diz o quanto que o cromossomo é bom. Aí eu consigo reduzir mais ainda essa diferença entre a exergia na força bruta e a exergia no algoritmo genérico. Mas aí tem que passar por um ajuste. De toda forma, a diferença foi aproximadamente 30%. Agora, quando você vai para uma arquitetura mais complexa ainda, ou seja, quanto mais eu aumento a complexidade, menor a diferença. Você pode ver que o algoritmo genérico, a diferença foi muito menor. Pode ver que a exergia ficou praticamente a mesma. A diferença foi quase nas últimas casas decimais. O custo ficou muito próximo, a disponibilidade. O que eu venho observando é que quanto mais complexo, melhor o algoritmo genérico para esse tipo de otimização. Quando você usa um algoritmo genérico com uma arquitetura muito simples, né, a diferença de tempo é muito pequena. É como se você quisesse matar uma mosca com uma bazuca. Esse tempo daí é o tempo que o cara que está analisando vai levar para achar a solução. Vai o modelo. Ok, pessoal? Agradeço. Bom, pessoal, agora a gente vai dar uma pausa para o nosso almoço. Vai ser no Boi Brasa Caxangá.
É o que a gente Vou fala. pegar a apresentação aqui para fazer a Quem é mais rápido. Pode copiar aí. Então, todo mundo lá, quem deu o nome na lista, vamos mais dizer para ganhar desconto.